A origem do personagem Narciso e da gênese do mito continuam para nós desconhecidas. Desde sua primeira aparição nas Metamorfoses de Ovídio, a lenda de Narciso se apresentou perfeitamente constituída e possuindo já uma significação mítica. Narciso nasce dos amores do rio Céfiso e da ninfa Liríope, rio da Beócio. Sua mãe, dotada de rara beleza, logo depois do nascimento de Narciso, deseja saber se ele viverá muito tempo. Ela então interroga Tiresias, que lhe responde: sim, se ele jamais se conhecer. Muito belo, mas também muito orgulhoso, o jovem e selvagem Narciso permanece insensível ao amor. Como vingança da deusa Nêmesis, em uma de suas caçadas, Narciso debruçou-se diante de um rio para matar a sede. Foi então que Narciso se conheceu. Durante uma caçada, a ninfa Eco toma-se de amores por ele. Segue-o apaixonadamente, mas não declara seus sentimentos. Ele já havia desprezado e repelido outras ninfas. Uma delas então suplica a deusa Nêmesis para que ela intervenha e castigue a frieza de Narciso. Percebe então sua imagem e imediatamente apaixona-se por ela. Sem saber, deseja a si mesmo. Consumido por esse fogo interior, esquece de comer e dormir, e logo começa a definhar. Quando se dá conta de que ama a si mesmo, deseja morrer. Uma vez morto, as dríades choram-no, enquanto preparam seu funeral, mas subitamente reparam que seu corpo desapareceu. No lugar dele, acha-se uma flor, cujo centro é da cor do açafrão e é rodeado por pétalas brancas. Um fato interessante sobre esse mito, que chama muita atenção, é que além de estarmos no século XXI, ele ainda tem muita força atualmente. É o que Freud denominou como narcisismo. O termo narcisismo designa em referência à mitologia grega, o amor a si próprio. Freud ainda propõe introduzir o narcisismo para explicar os seus 4 aspectos diferentes: o narcisismo como perversão sexual, o narcisismo como etapa do desenvolvimento, o narcisismo do investimento libidinal do eu e o narcisismo como escolha de objeto. Freud foi buscar o termo narcisismo em Paul Neck, que em 1899 forneceu a descrição de um comportamento correspondente a uma perversão. Um indivíduo trata o seu próprio corpo como se trata habitualmente o corpo de um objeto sexual. Freud cita 2 tipos de narcisismo, o primário e o secundário. O primário destina-se ao investimento da libido no seu próprio ego, ou seja, uma pessoa ela se investe em si mesma, uma pessoa que tem TOC, por exemplo, transtorno compulsivo obsessivo. Ela vai se valorizar, ela vai sempre colocar em primeiro lugar a sua própria proteção ao invés de outras coisas. E o narcisismo secundário dá-se ao amor por algum objeto, alguma satisfação objetal, ou seja, uma roupa de marca, um carro do ano. Mas e a mídia? Qual o papel que ela exerce no desenvolvimento do narcisismo? Acredito que as pessoas se preocupam com a beleza, mas só com uma beleza plástica. O que nós temos hoje é uma beleza sintética. Não há uma preocupação com o que é belo. Há uma preocupação. Apesar de que o que é belo ele tem variado muito com o passar do tempo. Se você for pegar o que é belo lá na Renascença, você vai ver que o belo é uma mulher linda, rechonchuda, maravilhosa. Se você pegar uma Mona Lisa, você vai ver que o padrão de belo é outro. O padrão de belo é um padrão que varia de uma sociedade para outra. A nossa sociedade aceita como padrão de belo aquilo que é esquelético, anoréxico e que de preferência possa ser colocado muitas marcas. Então talvez seja por isso que os modelos sejam tão magras, porque sobre elas serão colocadas muitas marcas. Serão colocados cintos, acessórios, coisas que lembram outras coisas. A pessoa em si está ficando de lado. Essa beleza plástica, ela me preocupa um pouco. Acredito que o Narciso volte aí de novo, porque o Narciso, no fundo, ele tem medo de envelhecer. Porque aquele que não envelhece estará sempre belo.
Talvez a nossa sociedade preocupe-se extremamente com o presente, não com uma sociedade que não preserva o passado, que também não projeta o futuro, que só pensa no consumo, automaticamente ela só pensa no presente, ela não vai realmente querer envelhecer. E é isso talvez que o mito do Narciso passa. Ele tem medo de envelhecer, porque só aquele que não envelhece não perde a sua beleza. Acredito que as marcas têm uma função de fixar o nome. Só que a mídia trabalha com o poder das marcas, não com as marcas em si. Eu acredito que a mídia trabalha com o poder da marca. O que uma marca traz, o que aquilo que traz, ou a que aquilo que remete. E talvez seja isso que acaba cativando tantas pessoas. As pessoas se preocupam realmente mais com as marcas, mais com o nome, do que de fato com o produto. Aliás, nós não precisaríamos tanto de tantas marcas. Nós precisaríamos aí um mínimo de coisas, né? Mas não somos nós que precisamos dessas marcas. O capital é que precisa dessas marcas. Porque o sistema se autoalimenta. Quanto mais necessidade você criar, mais dependência você cria. E quanto mais necessidades fúteis você criar, melhor para o sistema. Porque a futilidade, ela se perde muito rápido. E nós vivemos num período de coisas efêmeras. As pessoas têm assim, muito medo das coisas duradouras. Talvez o Narciso entre aí. Tudo que é efêmero, tudo que passa muito rápido. Na época em que vivemos hoje, a sociedade cria padrões. Padrões esses que somos forçados a conviver e a moldar-nos. A mídia, uma das precursoras do desenvolvimento do belo, ou seja, uma incitadora nata do narcisismo, tem um papel muito importante no desenvolvimento do mesmo. O carro do ano, a roupa de marca, o perfume da moda, tudo em suma criam certas satisfações objetais, das quais nos tornam mais lindos aos olhares dos outros seres humanos. Tal força exercida pelo narcisismo que, em consequência do tal, nos vimos em frente de doenças, como anorexia, transtorno psicológico em que a pessoa se vê diferente do belo, o que implica em transformações radicais em seu próprio corpo, que a pessoa passa dias sem comer, desejando um corpo belo, ou até mesmo regurgitando a própria comida após a ingestão.